Minhas irmãs, meus irmãos, com muita alegria retorno a essa casa que me acolhe com tanto carinho, com tanto respeito. Isso nos deixa numa situação de maior responsabilidade. Nós escolhemos para nossa reflexão o tema A Luz e a Bênção do Perdão. Nós conhecemos intimamente as nossas inferioridades, pelo menos esperamos conhecê-las. E isso nos leva a ficar muito receosos com as nossas atitudes no que diz respeito ao relacionamento junto àquelas criaturas que nos cercam. Em nossa vida, muitas são as situações que nós nos sentimos ofendidos, agredidos, magoados, preteridos perante muitos e os nossos interesses. Muitas vezes falam de maneira tão equivocada para nós mesmos que achamos que é impossível termos respeito por aquelas pessoas que nos ferem. E mais, quando ocorre isso com as criaturas a quem nós dispensamos afeto, nossos entes queridos. E o que fazer? Quando nós fazemos essa pergunta, o que fazer? Os nossos amigos espirituais nos inspiram bem lá no fundo da nossa consciência. Perdoa. Pois somente o perdão pode ser o lenitivo para essas dores. Aquilo que nós acreditamos que é um ferimento íntimo, na verdade, como todos sabemos, diz respeito às leis do Pai, que são imutáveis, justas e, sobretudo, misericordiosas. A lei de causa e efeito falando para nós mesmos. Então, nós temos no nosso dia a dia o chamamento para observar a essas leis. Chamamento esse que a nossa consciência já registra. E, sobretudo, o lembrete das pessoas que nos amam e buscam nos inspirar para as atitudes corretas, coerentes com a lei divina. Entre a agressão e aquilo que nós cravamos dentro de nós mesmos, a mágoa, vai nos trazer profunda tristeza em não sermos capazes de perdoar. Então, o perdão é o alívio para aquele que sofre a agressão. E nós não entendemos assim. Muito frequentemente dizemos, eu não consigo perdoar. Ou, de outra feita, eu perdoo, mas eu não esqueço. Tem uma frase do Divaldo em que ele diz, perdoar é um sentimento de nobreza. Esquecer é defeito da memória. Não há como esquecer um fato que nos toca. Mas nós não podemos carregar a mágoa, o ódio, o ressentimento, porque isso nos machuca. Isso traz para nós prejuízo incalculável. A mágoa é um dos mais terríveis venenos destrutivos ao espírito. Ela é
parente próximo do ódio. Ódio é a comida estragada que a gente come, e enquanto nós não nos livramos dela, nós sofremos. É fazer o veneno para o outro tomar? Não existe. Nós colocamos o veneno para nós, nos nossos sentimentos, e vamos nos destruindo pouco a pouco. Como evitar esses sofrimentos? Para nós e para aquelas pessoas que nos cercam, que nos são amadas. Em verdade, esquecer, entre aspas, é praticamente impossível. O que nós não devemos, não podemos fazer é ficar igual moinho, remoendo. E esse remoer é que nos castiga, que nos machuca, que nos maltrata. É preciso que tenhamos o sentimento de indulgência para conosco também. Aquele indivíduo que praticou o ato grosseiro, errado, que nos agrediu, nos fez sofrer, nos traiu, enfim, fez tudo que não devia fazer para conosco, mesmo que nós o perdoemos com o maior sentimento de sinceridade, ele não deixará de responder pelo ato praticado, pois isso é coisa divina. Todos nós respondemos pelos nossos atos, e aquele a quem nós perdoamos não vai deixar de responder. Então, uma pessoa indulgente é aquela pessoa tolerante, compreensiva, entende a fragilidade do outro, que sabe que se ele soubesse a consequência, ele não faria como fez. Um lembrete de Paulo, uma frase dele. Ele disse: o bem que eu gostaria de fazer, esse eu não faço. O mal que eu não quero, eu faço. Olha, Paulo, o apóstolo dos gentios, que está à nossa dianteira, muita coisa. Ele tinha esse reconhecimento dentro dele, mas ele lutava para vencer, e nós devemos imitá-lo. O erro alheio é dele, o nosso é que não pode existir. Perseverar no erro é deixar de observar as leis do Pai. Em Mateus capítulo 7, versículo 2, Jesus fala com essas palavras: com a medida que medirdes o teu irmão, medirão também a vós. Precisamos acordar para isso. Tem uma história que de vez em quando, eu faço referência. 2 irmãos tinham propriedades muito próximas, apenas separados por um riacho. Se desentenderam de forma grosseira. E um deles ficou tão irritado que não conseguia ver o irmão. De repente aparece, bate alguém na casa dele. Eu estou buscando trabalho. E o que você faz? Eu sou carpinteiro. Olha que ótimo. Eu queria que você construísse uma cerca de tal maneira que eu não conseguisse ver a propriedade ali. Tem a madeira? Temos a madeira. Mostrou, está tudo aí, eu vou viajar, quando eu voltar te pago. E ficamos acertados. Perfeito, e foi embora. Quando esse patrão chega, viu que a cerca não havia sido construída, mas sim uma ponte. Caramba, você me traiu, como é que você faz um trato comigo e não cumpre como nós acertamos?
Isso é que eu percebi que o seu irmão olha com muito carinho para você. Olha ele na ponte. E ele olha para a ponte e percebe o irmão começa a caminhar em sua direção. Ele diz: vai, abraça seu irmão. E os dois se abraçaram e se reconciliaram. Quando eles buscam o carpinteiro já tinha se ausentado. Então, importante nós nos lembrarmos: não existe ofensa mais grosseira do que a que foi feita a Jesus. No entanto, nos seus momentos finais, pregado na cruz, ele eleva o seu olhar para os céus e diz: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E nós, às vezes, por um olhar, nós nos sentimos agredidos por aquela pessoa. Kardec, na questão 661, indaga aos espíritos: podemos utilmente pedir a Deus perdoe as nossas faltas? Naturalmente, ele estaria se referindo àquela expressão do Pai Nosso: perdoa as nossas ofensas como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Nós fazemos a prece, fazemos a oração, mas não cumprimos com aquilo que estamos pedindo ao Pai. E os espíritos respondem: Deus sabe discernir o certo do errado, o bem do mal. A prece não ofende, não esconde as faltas. Aquele a que Deus pede perdão por suas faltas só o obtém mudando o seu proceder. As boas ações são a melhor prece. Por isso, os atos valem mais do que as palavras. Entre muitas dificuldades que nós enfrentamos, por mais difíceis que sejam, é não buscar coragem íntima para perdoar. Perdão é difícil? É. Por isso que é tão meritório. É necessário que a gente lembre que quando nós estamos perdoando o nosso semelhante, nós estamos nos livrando de um peso, de uma carga, que é aquele sentimento de mágoa que temos para com aquele que nos feriu. E lembrando de uma coisa mais importante e simples de entender: nosso Pai Celestial é infinitamente justo e misericordioso, e nada nos permite experimentarmos sem que aquilo seja para nós algo de enobrecedor, algo que nos beneficie de alguma maneira. A lei de causa e efeito está aí para nos mostrar como vivermos. O perdão, muitos acreditam que Deus castiga pessoas por nossas culpas. Deus não castiga nem perdoa a ninguém, porque Ele já fez isso com as suas leis que escreveu em nossas consciências. Tudo que nós fizermos em contrário às leis, responderemos por elas. Se não é agora, de imediato, é mais adiante. Então, quando alguém faz qualquer agressividade conosco, a lei de causa e efeito está sendo observada. Em algum ponto, nós nos fizemos merecedores daquela agressão. Pode haver injustiça no universo, mas jamais haverá um injustiçado em qualquer lugar que seja. O que nós passamos faz parte das nossas necessidades, não é dos nossos merecimentos. Se nós passarmos o que nós merecemos, nós vamos ter um sofrimento bem acrescido.
faz parte das nossas necessidades, para nos impulsionar a nossa elevação. Então, por que perdoar alguém que nos fez sofrer? Como perdoar? Pessoa que nos feriu a confiança. Como fazer isso àquela criatura que nos arrebatou um ente querido, que nos fez uma ofensa de qualquer hora? É entendendo a mensagem de Jesus, todo amor. Se perdoardes aos homens as faltas que cometeram contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas, se não perdoardes aos homens quando vos têm ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará. Opa, ô Félix, você falou agora que Deus não castiga nem perdoa. Entendamos que Jesus falou isso para nós quando éramos mais próximos ainda dos animais. E ele não podia entrar nos detalhes. Não podia, porque nós não entenderíamos. Se contra vós pecou vosso irmão, ide, fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele, se vos atender, tereis ganho o vosso irmão. Então, aproximando-se dele, Pedro disse-lhe: Senhor, quantas vezes devo perdoar aquele que me ofende? Até 7 vezes? Em verdade, responde Jesus, deveis perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Aos espíritos acrescentam cada ofensa. Então é perdoar infinitamente. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e não sejais metido na prisão. Digo-vos em verdade, que daí não saireis, enquanto não houverdes pago o último ceitil. Mas se alguém vos bater na face direita, apresentai também a outra. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal que vos queiram fazer. Que se alguém, estou repetindo, e que se alguém quiser pleitear contra vós para vos tomar a túnica, também lhes entregueis o manto. E que se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos, caminhe com ele mais 2000. Se alguém quiser te pedir, não repileis, e se queira pedir emprestado. Bem, meus irmãos, são mensagens muito claras do nosso mestre querido. Não há como merecer se nós não oferecermos. O que disse a nossa prece de Francisco de Assis? Dando que se recebe. Se nós plantarmos, vamos colher. Se não colhermos, é porque não plantamos. A árvore boa dá bons frutos. A árvore má não dá bons frutos. Conhece-se a árvore pelos frutos. Então, a lei de causa e efeito regula o equilíbrio de todo o universo. Não há como fugir. Cada ocorrência em nossas vidas faz parte das nossas necessidades. É consequência dessas leis divinas. Tudo tem um propósito de nos empurrar na direção do bem. Por isso Kardec interroga
os espíritos na questão 886. Qual o verdadeiro sentido da caridade, como Jesus entendia? E qual é a resposta? A resposta é BIP. 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 Benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então, nós que estamos na casa de Jesus, viemos buscar auxílio para as nossas necessidades, receberemos esse auxílio, na medida em que nós nos predispusermos a realizar aquilo que nós desejamos receber. Do contrário, não fazemos nada, absolutamente nada. Só recebe aquele que dá. Queremos o bem, então vamos espalhar o bem. No sentido perdão da maneira mais ampliada que podemos entender, os Espíritos nos ensinam que existem 3 fases para a conquista do perdão. Quando eu digo conquista, eu estou me referindo àquele que praticou o inconveniente. Primeiro passo é arrependimento, reconhecer que errou. O segundo passo é expiação, é passar pela angústia que produziu. E o passo final, para que possamos merecer o perdão, promover o bem na mesma intensidade do mal praticado. Por acaso aqui alguém, como todos nós, não praticamos algum erro? Claro, nós erramos porque somos espíritos muito imperfeitos ainda, mas com o consolo de que um dia purificaremos a nossa conduta e atingiremos o grau máximo permitido pelo Criador de angelitude. A hora do perdão é sempre festa, sempre festa. Os amigos espirituais, quando percebem que nós praticamos isso de coração, envolve-nos em luzes. Eu vou contar uma história, eu sou meio contador de história. Foi da equipe de redação do Momento Espírita, com base num relato de Divaldo Pereira Franco, na cidade de Videira, Santa Catarina, no dia 22 de nove de 2003. Relato que Divaldo se preparava para prestar assistência às pessoas que o procuravam e percebeu 2 senhoras, uma com um olhar muito triste, dificuldade inclusive para caminhar. E chegou o momento do atendimento. Divaldo ficou sabendo que aquela senhora era mãe de um jovem que foi assassinado por um amigo no momento de discussão, ele, o assassino, sob efeito de drogas. Naquilo, Joana de Ângeles traz o jovem desencarnado e pede, Divaldo, ceda sua mediunidade para que o jovem dê um recado para sua mãe. E o rapaz se manifesta com uma linguagem muito conhecida da mãe e diz: minha mãe, esqueça essa ideia de autoextermínio que a senhora está carregando.
Isso vai fazer com que a senhora se afaste mais de mim por um tempo maior. Se compadeça da mãe do meu amigo que está preso. Ela sim é sofredora. Ele sim é sofredor. Ele está no meio de bandidos. Bom, a mãe recebeu o recado, ficou entusiasmada, emocionada, chorou, abraça o Divaldo, etc. e se afasta. Na semana seguinte, essa mãe, acompanhada de uma outra senhora, também com aquele semblante de tristeza, amargura, se aproxima e Divaldo logo as atende. E ela diz: Divaldo, essa aqui é a mãe do amigo do meu filho, que está preso. E Divaldo faz uma expressão bastante amorosa, consoladora com as duas, entendendo que ela, a mãe do assassinado, entendeu a mensagem do perdão. Após o atendimento, ela se despede e Divaldo percebe um facho luminoso entre aquelas criaturas. Aí vem a luz e a bênção do perdão. Essas senhoras depois montaram em Salvador um centro de reabilitação para pessoas drogadas. E existe até hoje em funcionamento. Então, aqui nós entendemos que o perdão é luz. Nós entendemos que o perdão nos leva à alegria. O perdão nos faz crescer. Não há como chegar ao Pai com máculas em nosso sentimento. Trouxe alguns lembretes para o nosso dia a dia. Simplifiquemos a nossa vida. Viver exige trabalho. Nós temos no Evangelho, nós temos no Livro dos Espíritos, as leis naturais que nos ensinam um sem número de atitudes para o nosso dia a dia. Então, simplificar a nossa vida é observar as leis divinas. Planejemos o nosso futuro. Planejar o futuro significa fazer uma análise, conforme lá na questão 919 de Santo Agostinho, respondendo a Kardec, como fazer para conhecer a si mesmo? Um sábio da antiguidade já vos diz: conhece-te a ti mesmo, e cita passos da sua conduta para serem observados, analisados, mudar aquilo que precisa ser mudado, manter a rotina firme de exercer o trabalho na direção do bem. Importante desenvolver habilidades. Suponha, eu sou marceneiro, mas o que me custa aprender carpintaria, que está dentro de um ramo bem próximo. Sou mecânico, entender um pouco mais de eletricidade e assim por diante. Ampliar as habilidades, porque o que há de errado em nós é aquela expressão: isso não é da minha obrigação. Numa casa espírita, por exemplo, é muito frequente alguém dizer assim: puxa, mas está faltando trabalhador para isso. Coitado desse que está faltando, porque a casa espírita não precisa de trabalhador. São os trabalhadores que precisam da casa. O necessitado chega numa bandeja de prata, pode ser bordado de ouro, com a expressão: você quer a oportunidade de me ajudar? E cabe a nós aceitar ou não. Identificar
as prioridades. O que é importante na nossa vida, temos que analisar o que nos interessa, definir os valores, aprender a perdoar, reorganizando o tempo para fazer o bem em maior amplitude, sendo realista. Só podemos fazer no limite da nossa capacidade. Não adianta eu querer dar um salto até aquela montanha lá que eu não vou conseguir. Mas, se eu, com respeito à natureza, eu chego até o topo. É importante não desperdiçar as nossas energias, principalmente as energias mentais, e jamais esquecer de diuturnamente agradecer a Deus pela vida que temos, pelos amigos que temos, pela família que temos, pelas oportunidades de trabalho no bem que nós diuturnamente recebemos. Então, quando o Espiritismo afirma que Deus não castiga, Deus não perdoa, é no sentido de que a nossa vida é uma sucessão de fatos esses que são consequências um de outro. A minha atitude hoje gera uma consequência mais tarde, pode ser imediata ou a longo prazo, vai depender da minha capacidade de resolução. Tal magnitude que podemos escolher naquilo que queremos fazer. O nosso Pai Celestial nos deu o atributo do livre-arbítrio. Nem Ele mexe com o nosso livre-arbítrio. Ele pode até mexer com as consequências, mas o nosso livre-arbítrio, Ele é o primeiro a respeitar e recomenda que os espíritos responsáveis respeitem. Os nossos inimigos não estão nem aí para o nosso livre-arbítrio. O que eles podem pegar são as nossas vibrações para nos fazer sofrer. Perdoar é receber com resignação os fatos que podem chegar até nós. Evitar mudar só na mudança íntima, buscando o aperfeiçoamento. Bem, meus irmãos, nosso tempo está esgotado, mas ainda tem algumas palavras para dizer. Roguemos a Jesus, esse mestre que é modelo e guia da humanidade, para nos inspirar às atitudes corretas, que possamos merecer a assistência carinhosa dos seus mensageiros. Muita paz a todos e muito obrigado.